E todos sejam bem-vindos a esse momento de amor e paz interior, nos convocando os nossos anjos guardiões, nossos mentores, e reativando essa grande ligação com os mentores da casa. Paz e bondade. Todos sejam bem-vindos. Então vamos dar início a mais uma palestra pública doutrinária nesta casa, Irmãos em Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Que tudo seja agraciado com essa presença de todos aqui unidos em nome de Jesus. E bom dia também àqueles que estão nas redes sociais. Fazendo a prece inicial, minha pessoa. Então vamos interligar a energia do amor que temos. E esse amor está em cada um de nós. O Jesus de Nazaré, os seus ensinamentos do perdão, os seus ensinamentos de como amar o próximo como a si mesmo, como amar a Deus, e a dor da sua mãe. E Ele nos entregou ao pé da cruz para que tornasse mãe de todos nós, abençoando e vos abraçando. Obrigado, Mestre, por nos convocar para esse momento. Graças a Deus. E para ler o minuto de sabedoria, eu convido Geliane. Soldado do quartel tem que fazer alguma coisa. Bom dia. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais, e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Graças a Deus. E o assunto a ser esclarecido hoje: mediunidade nas crianças, ou também na infância. É o que mais nós temos hoje em nossas famílias. Mas para isso eu vou ler só um pouquinho do Evangelho. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis, não furtareis. Não prestais falso testemunho. Não fareis mal a ninguém. Honrai o vosso pai e vossa mãe. São Marcos capítulo 10, 19, São Lucas 18, 20, São Mateus 19, 19. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos sobre a terra, que o Senhor vos deu e vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. Piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrai encerrará um dever a mais do seu respeito, a da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concedência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que
a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tem tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa todas as violações e esses mandamentos. Honrai a seu pai e a sua mãe não é somente os respeitar, é também os assistir na necessidade e lhe proporcionar o repouso na velhice e os cercar de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância, graças a Deus. E agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, Salles. Fica à vontade, meu querido. Obrigado. Amadas e amados irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Bom dia. Recebam todos o meu abraço fraterno, especialmente os irmãos internautas, que hoje eu trago um tema de uma importância ímpar para nós pais e para os papais do futuro: mediunidade na infância. Me assusta, confesso aos senhores, ouvir falar e presenciar crianças desabrochando a mediunidade tarefa, a mediunidade ostensiva, como também criança desenvolvendo o mal do século, que é a depressão. Mas nós espíritas saímos na frente porque conhecemos a miúde tema de tamanha importância para o estudo e para a nossa educação. Nós temos como definição pelo nosso irmão Allan Kardec que médium é todo aquele que sente em algum grau a presença espiritual. Portanto, todos nós somos médiuns. Mas vale lembrar que, apesar de todos sermos médiuns em algum grau, existe uma mediunidade específica, também estudada e trabalhada pela doutrina dos espíritos, que é a mediunidade tarefa ou a mediunidade ostensiva, que visa não apenas ressarcir os nossos débitos do passado, mas também nos preparar para as vidas futuras. Quando Jesus iniciou o seu trabalho de pregação, de ensinamento, de pregação do divino e santo Evangelho, ele nos mostrou que isso existe desde que a humanidade surgiu, em graus diferentes e em situações diferentes, mas com o mesmo teor. Se nós formos observar os processos mediúnicos dos egípcios, a crença dos hindus, já bem mais avançado, nas tribos africanas,
nas afro-brasileiras. É mediunidade. Mas com crenças e práticas diferenciadas. E aonde eu quero chegar falando disso? É que hoje a mediunidade não eclode mais após a maioridade como nós imaginávamos antes e conhecíamos antes relatos similares. Não. De fato, a mediunidade não tem idade para surgir. Ela pode surgir em tenra idade ou na velhice. E aí nos surge uma preocupação recente, porque nós temos casos que os irmãos em Cristo estão acompanhando, em uma criança de 1 ano e 8 meses, com uma obsessão bastante grave. E se não houver um tratamento adequado, qual será o futuro desta criança? Se não houver uma educação dos pais e da criança, qual será o futuro desta família? O nosso irmão Kardec também nos traz uma reflexão, que aqui eu vou citar, quando ele diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é. A nossa vida, ela é um ciclo constante. E se nós observarmos o que Deus preparou para nosso bem, para o nosso progresso, para a nossa felicidade, porque estamos aqui porque almejamos a felicidade, nós não nascemos para sofrer. O sofrimento é uma conquista nossa, são consequências das nossas escolhas equivocadas. Nós estamos aqui para sermos felizes e semearmos a felicidade àqueles que nos rodeiam. Esse é o nosso objetivo reencarnatório. Mas aí eu retorno ao tema central. Por quê? Uma criança que nada entende ainda da caminhada terrena, das vicissitudes e das pedras do caminho, como diz o nosso escritor, tem para eclodir ainda em sua infância uma prova tão pesada. Mas vale lembrar de que, apesar de ela ter apenas 1 ano e 8 meses, ou 1 ano, 2 ou 5, 9, não importa, é um espírito milenar e carrega consigo as sementes que plantou em outras oportunidades. E com isso a obrigação de colher os frutos do que plantou. E muitos espíritos, muito endividados perante as leis divinas, pedem para iniciar essa colheita ainda em tenra idade. E muitos pais que ainda não estão preparados para lidar com situações idem, precisam da educação
espiritual. Precisa tomar uma consciência além do conhecimento que já carrega consigo, para que esse filho que trouxe a mediunidade na sua juventude não se perca pelos caminhos ásperos que os seus obsessores o conduzirão. E eu sinto, como pai e como conhecedor da doutrina dos Espíritos, que me nutre e me fortalece todos os dias, da importância de praticar a caridade, de servir e de amar, que tem poucas letras, que é uma palavra pequenina, mas é o maior antídoto que Deus implantou em cada um de nós, que é a centelha divina, que é o amor. Que cada um denomine como quiser, como conheça, mas que essa centelha que nós denominamos de amor é intrínseca em cada um de nós. E aí vem uma pergunta, irmão Yuri: por que nós ainda não vivenciamos o amor fraterno, o amor trazido e ensinado e vivenciado por Jesus? Por quê? Porque nós ainda estamos muito apegados às coisas materiais, aos prazeres da carne, às coisas efêmeras. E aqui nós precisamos pontuar de que sem esse antídoto, que é capaz de curar o que nós possamos imaginar, até os inimagináveis, que é o amor, para com esse filho que desde cedo eclodiu a mediunidade. Temos o dever de ouvir. Precisamos nos aproximar e nos tornarmos o elo de confiança com este pequenino, de forma que ele nos relate o que vê, o que ouve e o que está passando em sua cabecinha pequenina. Não podemos jamais, escrevam isso, dizer que a criança está mentindo, que a criança está com alucinações, que a criança está possuída disso e daquilo, porque isso não contribuirá em absolutamente nada, apenas prejudicará mais ainda a sua situação. Precisamos dizer assim: filho, eu acredito em você. Você está dizendo a verdade, filho. Mas eu estou aqui para te amparar. Deixa eu apenas te dizer uma coisa: não faça nada que eles mandam sem você me consultar. E isso, meus filhos, é imprescindível para essa criança ter a confiança dos pais e passar tudo que ele está ouvindo e vendo. Porque a criança desabrocha de imediato as duas principais mediunidades que nós conhecemos, irmã Iraides: audição e visão. São essas duas. A criança não traz na infância a incorporativa, não temos registros ainda, mas essas duas sim, já temos inúmeros registros.
E há também um perigo, deixa eu aqui eu relatar, a partir do momento em que a criança completa o processo reencarnatório, que se dá aos 7 e em alguns casos aos 8 anos. Mas no geral, como diz a literatura espírita, aos 7 anos de idade ele completa o seu processo reencarnatório. E nós sabemos que durante o período da gestação até os 7 anos, ele traz algumas proteções a mais. Mas quando ele toma consciência, a partir dos 7, ele fica mais vulnerável e mais suscetível aos ataques dos seus inimigos do passado, ou dos seus cobradores, como assim posso denominá-los. E é nessa fase em que os pais precisam dobrar os cuidados. Eu vou dar um exemplo de dentro da minha casa. O meu filho, quando tinha 8 anos de idade, o meu filho mais velho, que hoje está com 28 anos, não estou aqui denunciando a minha idade, é apenas a experiência adquirida. Nós estávamos assistindo TV em um domingo como hoje, e de repente eu vi o reflexo de um clarão na tela da TV. O amiguinho mandou ele atear fogo no banco do carro. E a minha sorte é que eu vi através da tela da TV o reflexo, corri, peguei uma toalha úmida e coloquei em cima e apaguei o fogo que estava ainda somente no banco do carro. Então vocês imaginem se ele não estivesse comigo, ou se eu não estivesse naquele momento com ele, o carro tinha sido consumido e também a casa, porque o carro estava, a minha garagem era uma parte da sala na época. Tinha também, além do carro, incendiado a casa. E olhe, eu não estava longe, ele estava assistindo comigo, em um momento de concentração. Em um momento de descuido meu, ele pegou o fósforo lá na cozinha e ateou fogo no banco do carro. Poderia ter sido algo mais grave. Então, o que eu quero dizer com isso é de que realmente, quando a criança traz mediunidade, os seus inimigos e os nossos, digo nós pais, manda ele fazer determinadas coisas. E outras peripécias que ele aprontou, e quando eu puxei ele para mim em um diálogo mais acirrado, ele me confessou: não, foi meu amiguinho que me mandou fazer. Foi meu amiguinho que mandou. Eu disse: mas meu filho, você não pode fazer isso, porque quem vai sofrer o castigo é você. Tá? Então, eu sou exemplo dessa vivência com uma criança com mediunidade ostensiva a partir do seu nascimento. Nós nunca tivemos o direito, depois que ele nasceu, de dormir uma noite inteira. Nunca tivemos. E é porque a doutrina espírita nos orienta, e eu vou passar para vocês, já que eu vivenciei isso na pele, de quando ele dormir, a partir do momento que ele adormece, converse com ele. Qual era o nosso diálogo, Yuri? Meu filho se lembra? Filho, nós estamos aqui. Nós amamos você. Você é muito importante para nós. E rezava a Ave Maria, o Pai Nosso, o ato de contrição. Nós rezávamos todas as noites junto do seu berço. E quando nós esquecíamos, algo acontecia. Vocês sabem que tem noite que a gente chega 2 vezes mais cansado do que o normal.
Quantas vezes eu já cheguei do trabalho e não consegui nem tomar banho. Apenas tirar a roupa pesada e apagar. E só acordar no outro dia, 5, 6 horas da manhã. Então quando isso acontecia, no outro dia ele aprontava alguma coisa, ou em casa ou na escola. Não foi assim, Iraís, a nossa vida inteirinha. Então, meus filhos, nós precisamos estar preparados para isso. Não é que a criança seja má, não é. São influências vindo de amiguinhos seus que o fazem. Nós confundimos, irmão Júnior, com o filho, com o menino Peralta, com o menino imperativo, com o menino danado, como a gente chama aqui, tá? E também pelo amor de Maria Santíssima. Nunca permitam que essa palavra seja dita em seu lar. Esse menino é mau, esse menino é ruim. Por quê? Ele me disse um dia que o amiguinho dele estava dizendo que era bom ser mau, que ele era um menino mau. E ele aprontou na escola. Nesse dia eu fui chamado, fui ouvido, e vocês sabem disso, das consequências, né? E a partir daí eu sempre passei a dizer a ele: filho, você não é mau, você é um menino bom, porque Deus nos criou para sermos bons. Por isso que você é bom. Quem é mau é o seu amiguinho, que ele está com inveja de você porque ele não reencarnou no seu lugar. E realmente era isso que estava acontecendo. Os amiguinhos dele, Júnior, de noite, dava cada beliscão dele assim que ficava roxo na coxinha, no bracinho. Empurrava, derrubava, sabe? Tudo com raiva porque não reencarnaram junto com ele. E nós que ficamos no meio desse tiroteio, nós pais, precisamos compreender essas nuances, precisamos conscientizá-lo de que ele é um menino bom, de que aquilo que está acontecendo é natural, que vai passar, que ele vai ser normal. Até que quando ele chegou aos 8 anos de idade, nós precisamos fazer uma redução de chakra coronário para que ele pudesse estudar, pudesse ser alguém na vida. Não sei se aconteceu com o teu, Iredes. Aconteceu também de fazer a redução de chakras? Por quê? A criança precisa viver a fase de criança. E se não houver esse controle, ela não conseguirá nem mesmo estudar. Eu conheci uma menina que, apesar de ter apenas 10 anos de idade, ela incorporava na sala de aula e aprontava a maior confusão, a ponto de acabar com a aula. Mas ela tinha culpa? Ela não tinha, porque ela não foi educada da forma correta que o meu filho foi. Não foi. Então isso será consequências de uma mediunidade não educada, de um garoto não tratado da forma mais correta. E não é egoísmo meu, é dizer a verdade. Somente a doutrina espírita é capacitada, nos capacita para educar, mediunicamente falando, de lidar com criaturas que trazem processos dessa natureza, tá? Porque nós estudamos o tripé: filosofia, ciência e religião. Não é fanatismo, não é outra coisa senão a verdade. É o preto no branco. Eu não consigo aqui imaginar um casal de outra denominação religiosa que traz um filho com mediunidade dessa forma. O quão é difícil lidar e tratar situação dele. Eu não quero aqui imaginar. Porque muitos irmãos se equivocam, dizendo que o espiritismo é doutrina do demônio, é não sei o que. Na verdade,
é falta de conhecimento de quem fala dessa forma. É ignorância total. E será punido mais tarde por essa difamação, que é você julgar algo que você não conhece. Eu não posso julgar aquilo que eu não conheço. Eu preciso conhecer. Por que que nós, espíritas, não atacamos denominação religiosa nenhuma? Respeitamos todas, da mesma forma que respeitamos a nossa. Porque nós não temos autorização, nem o direito de atacar a fé de ninguém. Fé, meus filhos, não se discute, se respeita. Isso é fato. Então não ataquem ninguém, nenhuma denominação religiosa sem que você a conheça de verdade, sem que você tenha provas cabais para tal. Mas vamos lá. Eu comecei com 15 minutos atrasado. Mas nós vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos tipos de mediunidade. Né? Então, no geral, nós temos dois principais tipos mediúnicos, que é a mediunidade de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Efeito físico já está dizendo, né? Aquele que liga uma luz, que desliga, que movimenta objetos, etc. e tal. Os efeitos intelectuais, quando o artista recebe uma música, está ligada às artes cênicas ou não, tá? Pintura, música, tudo que está incluído nas artes tem efeitos intelectuais, ok? Mas aí se desdobram outros tipos de mediunidade, tais como, eu já disse no início, audiovisual, ou melhor, auditiva, visual, sonâmbula, que aliás é um tipo de mediunidade, Yuri, que ainda hoje eu tenho dúvida a respeito dele. É muito complexa a mediunidade sonambúlica, tá? E é muito comum entre nós. Quem não tem aqui um exemplo de alguém que se levantou à noite, fez alguma coisa em determinado ponto da casa, voltou, se deitou e não se lembra de nada? Na região onde eu nasci, havia um senhor que era tropeiro. Para quem não sabe o que é tropeiro, é uma pessoa que é dono de 10, 20 mulas, que usa para transportar mercadorias, o que até o século XVIII era o nosso meio de transporte principal, tá? Por exemplo, os produtores aqui de Cachoeira dos Índios carregavam 20 mulas com algodão, com feijão, com fava, com milho, e levavam para Campina Grande ou para Juazeiro e trocava por outras mercadorias. Ou seja, ele ia carregado de algodão, por exemplo, vendia uma parte, e a outra parte desse dinheiro ele trazia roupas, trazia calçados, trazia objetos como enxada, foice, machado, para a lida no seu roçado. Esses são os tropeiros, e também era um tipo de comerciante que tinha como meio de transporte as mulas, certo? E esse homem se acordava de madrugada, se levantava de madrugada, de forma mediúnica, porque o sonambulismo não tem um espírito incorporado nele. Não tem, mas tem uma ligação que de forma consciencial ele faz aquela luta e não se machuca. Então ele pegava as suas mulas, colocava as cangalhas, deixava amarrada no local ideal e voltava e se deitava. E quando era 5 da manhã, que ele se levantava acordado, fazia a maior confusão, querendo saber quem era que tinha feito aquilo. Então ele não tinha consciência nenhuma do ato ou da prática que fez. E foi sonambulicamente que ele assim o fez. Outro garoto lá também
se levantava a certa hora da noite, subia numa meia parede. As casas do sítio sempre tem uma meia parede, né? E não conseguia mais descer. Então tinha que chamar o pessoal, colocar uma escada para que alguém o ajudasse a descer da meia parede. Porque ele subia, mas descer não conseguia. E isso se fazia somente falando. Mas vamos lá. Então nós ainda temos as mediunidades curadora, os médiuns de psicofonia, psicografia e por aí vai. Tá? Temos ainda de intuitiva, deixa eu ver aqui, premonitiva e tantas outras, certo? Então essas são as principais que nós conhecemos nos nossos médiuns tarefeiros, ou não. Mas esses são os principais tipos de mediunidade que são mais comuns em nosso meio, ok? Vovô Chico, eu já estourei 5 minutos, o que faço? Pode Continuar mais alguns minutos? Tá bom. Eu incitei no início de criança que traz, além da mediunidade ostensiva em tenra idade, a obsessão. Né? Então, o que leva uma criança a passar por um processo obsessivo ainda em tenra idade? Nós, espíritas, que temos um conhecimento mais aprofundado e apropriado, sabemos que foi um pedido seu, ainda no processo reencarnatório, para que esse débito começasse a ser pago em tenra idade, onde ele tem mais capacidade e menos consciência do que está pagando, para que não atrapalhe o seu cotidiano mais adiante. Eu vou dar aqui um exemplo que foi motivo de comentários no mundo todo. Aquele garoto em São Paulo, que os assaltantes tomaram de assalto o carro. Ele caiu, ficou com o braço preso na porta e o carro o arrastou por quilômetros até que ele viesse a óbito. E aí todo mundo ficou, é uma coisa horrível, é isso, é aquilo e tal, julgando do seu jeito. A verdade é que, em uma outra encarnação, ele foi aquele soldado que amarrava os seus inimigos no cavalo e os arrastava até a morte. E ele trouxe esse depoimento através de psicografia, está registrado, confessando esse fato, que ele veio para ressarcir esse débito, o que ele fez com seus irmãos, sendo arrastado pelo cavalo até a morte, em tenra idade, aos 8 anos de idade, era essa idade que ele tinha na época, né? Isso aconteceu alguns anos atrás, para que ele ressarcisse esse débito e se quitasse perante as leis divinas. Outro fato bastante comum, que também ocorre, e só nós conseguimos perceber, foi aquele acidente com a boate Kiss, é isso o nome, Kiss? Em Santa Catarina, não é isso? Aqueles jovens que se aglomeraram naquela festa preparada de forma objetiva, nós denominamos de desencarne coletivo. E esse desencarne coletivo ocorreu com aqueles jovens, porque, segundo relatos de alguns que trouxeram para a doutrina, eles eram funcionários de Hitler que trabalhavam na câmara de gás, na Alemanha, na época. Eles foram contribuintes para a morte de muitos de seus irmãos através da liberação do gás mortal. E pediram para ainda, na melhor da sua vida, na sua juventude plena,
ressarcissem esses débitos. Aqueles que escaparam, é que eles amenizaram algumas situações e conquistaram mérito para isso. Por isso não se encarnaram junto com os demais. Foram poupados por mérito. Tá? Porque muitas vezes a gente acha que pelo fato de alguém ter sido funcionário ou contribuinte de Hitler naquele momento crucial que comprometeu a nossa terra, porque mais de 6 milhões de judeus foram dizimados de forma cruel e covarde por aquele monstro, são maus. Não. Uma enfermeira que trabalhava lá na concentração de crianças, ela ia todos os dias de forma propositada com uma carrocinha, e atrás da carrocinha 2 cachorros. E todos os dias, quando ela vinha embora, ela conseguia camuflar 4, 5 crianças dentro da carrocinha, deixava os cachorros no final, para que se houvesse algum barulho das crianças, fosse confundido com os cachorros. E assim, ela conseguiu salvar mais de 2.000 crianças. E quando ela partiu, nós sabemos quem veio conduzir. Então, Deus também coloca dentro da catástrofe anjos fiéis a Ele, para salvar aqueles que mereciam ser salvados. Porque, meus filhos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí vocês perplexos podem até me perguntar: seu Salles, se eu fiz, eu preciso pagar igual? Não. Se nós formos observar o relato de Emmanuel, quando ele cita aquele médico carioca que na sua vida anterior, lá no estado de Minas Gerais, como um filho de fazendeiro, filho único, aliás, seu pai ficou viúvo logo cedo, tanto que ele ficou como filho único, se casou com uma moça jovem muito linda, mas ele, na sua adolescência fervente, com os hormônios circulando em alta velocidade, se apaixonou por aquela sua jovem madrastra. E como consequência dessa paixão fulminante, arquitetaram a morte de seu pai e o mataram queimado. Uma certa noite, colocaram um remédio para que ele adormecesse e permanecesse dormindo por algum tempo, banharam-no junto da cama com querosene e o mataram queimado, sem que ninguém percebesse que foram eles que assim o fizeram. Mas nós não fazemos nada escondido da presença de Deus. Nada. Absolutamente nada. Ele, após a morte, começou a persegui-los de uma forma bastante cruel, também como vingança, a ponto que os dois partiram completamente enlouquecidos. E esse jovem, depois de muitos anos nos umbrais de sofrimentos extremos, pediu para reencarnar no mesmo estado, ou melhor, no Rio de Janeiro, perdão. E lá, mesmo em pele morena, pele negra, se tornou médico. Foi abandonado pela sua mãe, foi adotado por uma família bem financeiramente, que o tornou médico. E esse espírito guerreiro se tornou
um dos médicos mais conceituados. E todos os casos que não tinha jeito, ele resolvia. E sabe quanto ele cobrava? Nada, nem um centavo. Quanto mais ele ganhava dinheiro, mais ele doava, mais ele fazia caridade. A ponto que quando ele partiu, ele deixou para sua irmã, que foi a sua companheira, no momento do crime, apenas uma mesa, um caderninho e uma caneta. Essa foi a herança que ele deixou para sua irmã. E como havia matado o seu pai queimado, estava no seu karma desenvolver a hanseníase, que antigamente se chamava de lepra, que consumia o ser humano, perdendo partes do seu corpo de forma progressiva. E por esse trabalho caritativo de doação total, a única coisa que ele desenvolveu, ao invés de... Sim, também o fogo selvagem, era para torar. Ele desenvolveu apenas vitiligo. Vitiligo, para quem não sabe, é aquelas manchas brancas que vão nascendo no nosso corpo. O que Michael Jackson acelerou para ficar com a pele branca, tá? Que não faz outra coisa senão deixar a nossa pele manchada. Não causa problema em nenhum órgão, em nem nada, nem também é transmissível, porque é uma deficiência no sangue, ok? Então, o que ele teve foi apenas manchas de vitiligo, e morreu. E também quem o conduziu foi o nosso grande mestre, pela atitude e pelo amor que ele dedicou a seus irmãos menos afortunados. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir aqui dizendo que quando Jesus nos chama a exercer alguma tarefa, principalmente como a tarefa de pai e de mãe, que eu considero a mais difícil aqui no nosso planeta, em virtude da maldade que ainda domina esse nosso orbe, ela é a tarefa mais difícil que nós abraçamos em nossa caminhada. Mas tem um detalhe: quando nós abraçamos com amor, quando nós abraçamos conscientes, tudo dá certo. Só para fechar, uma última orientação. Se você recebe hoje um filho com mediunidade ostensiva, que começa a te dar trabalho desde a criança, desde criancinha, como eu citei o meu exemplo, e você o ajuda na educação e a se tornar um homem de bem, ambos serão recebidos como heróis no lado de lá, porque cumpriram com o seu dever. Mas se negligenciar, e essa alma que veio para expiar, para ressarcir os seus débitos perante as leis divinas, ambos serão punidos de igual forma. Então, vamos usar o antídoto que Jesus nos ensinou e que nos deixou gratuitamente, que é o amor, que é a lei de amor, e que, imbuídos nesse sentimento de amar e servir sempre, que Jesus nos conduza. Graças a Deus. Em nome de todos, nos agradecemos pelas suas colocações, suas exclamações e as suas orientações sobre esse assunto, a mediunidade na infância e na juventude, para poder nos compreender. E para fazer uma pausa no nosso trabalho aqui da casa, eu convido para a prece final Rafael. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, para nessa boa oração
e agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pelo conhecimento aqui adquirido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre amado. Abençoa as nossas vidas. Abençoa todos nós. Abençoa o nosso retorno seguro e em paz em casa. Ilumina as nossas vidas. E agradecemos aos benfeitores espirituais por todo o amparo e toda a proteção em nossas vidas. E assim seja, graças a Deus. Mentalmente, principalmente em fila indiana, para receber as energias magnéticas através do passe. E o silêncio é muito importante para todos nós, para poder manter na mesma sintonia. E que Jesus nos abençoe e nos acompanhe. E aqui fica o meu bom dia e um bom domingo para todos em família. Graças a Deus.